Bom dia, graça e paz, amado irmão. Bem-vindo ao nosso devocional, abençoando o seu dia, sempre com a palavra de Deus, porque Deus é o abençoador. É dele que flui toda a graça, toda a verdade. Deus não pode ser alterado, mudado. Sua palavra não pode ser alterada. Deus não muda jamais. Bendito seja o Senhor. Eu declaro sobre o seu dia o favor do Pai, que o Senhor te cerque de graça, de bondade, que o Senhor te guie aos pastos verdejantes, te dê as águas de descanso, que Jesus se revele a você, que o seu bom espírito, a sua boa palavra se tornem reais na sua vida, em nome de Jesus. Você é livre do mal, você é livre dos intentos das trevas, você é livre de todo e qualquer ataque maligno, você é protegido pelo escudo da verdade, o escudo da fé. O Senhor é o seu escudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Felipe. Bom dia, Marco. Bom dia, Fernandes Manzoni. Bom dia, tudo bem? Nássara. Bom dia, Adão Mendes. Aleluia. Bom dia, Clécia, Vânia. Amém. Como vocês estão? Amém. Bom dia, professor Dilnei. Bom dia, querido Sueli, Sérgio. Amém. Shalom. Amém. Graças a Deus. Bom dia, Christian. Amém. Luzia e os demais irmãos amados. Aleluia. Hoje o Salmo 93. Glórias a Deus. Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Bom dia, Rosa. Amém. Bom dia, os irmãos aí de Capão. Olá, Cassiana Pesolato. Que bom tê-la aqui conosco. Amém. Lucas Camilo. Opa, meu xará de sobrenome. Aleluia. Bom dia. Amém. Vamos ao Salmo 93, perdão. Salmo 93 diz: Reina o Senhor. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Amém. Eu queria, amém, celebrar, nesta manhã. Este é um salmo de louvor, de majestade e poder que exaltam o Senhor nosso Deus. Reina o Senhor. Amém. O seu Deus é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. Ele reina. Ele reina porque Ele é o Criador de tudo, porque Ele é o soberano, porque Deus não pode ser de maneira alguma alterado, mudado. Nele não há sombra de variação. Deus não tem os sentimentos como os nossos, que ora oscilam para algo bom, algo ruim, ora nós estamos alegres, ora nós estamos tristes. Não, Deus, Ele permanece fiel à sua palavra. Não há alteração, não há sombra de variação em Deus a despeito dos seus sentimentos. Ele reina, Ele é soberano, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor, se cingiu. Aleluia. Deus se revestiu, diz o salmista, de poder. Então Deus se veste de poder, as suas vestes são vestes gloriosas, Ele se cinge de verdade, de graça. A Bíblia diz que Cristo Jesus veio, graça e verdade vieram por meio de Cristo Jesus. As vestes do Senhor são vestes de poder, de cura. Ele, quando andou na terra e as pessoas tocavam em suas vestes, eles eram curados. O Senhor é um Deus totalmente repleto de graça, de majestade, de poder. Revestiu-se de majestade, porque Ele é rei, porque Ele é soberano. Firmou o mundo que não vacila. Oh, aleluia. Você sabe, Deus não muda. Deus não muda. O que Ele falou acontecerá. O dia continua sempre o mesmo dia. O mar continua nos seus limites. Todas as coisas estão funcionando de acordo com o que Deus determinou. Deus firmou todas as coisas. Por isso, todas as coisas estão debaixo do poder da palavra de Deus. Hebreus diz que nós cremos que o universo foi criado, o universo cosmos, pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus é inalterável. A Bíblia é inalterável, inerrante. Não existem erros na palavra de Deus. Deus é soberano. Amém? Ele deixou a mensagem para nós, Ele escreveu a história, amém, registrada na sua palavra, e Ele firmou
todas as coisas, ele não vacila. Porque Deus não vacila, porque Deus não muda, nós não somos consumidos. Diz o profeta, por causa das misericórdias que são renovadas a cada manhã, nós não somos consumidos. Eu, diz o Senhor, não mudo. Amém? Glórias a Deus. Bem, esse é o descanso que nós podemos ter na fé. Você pode ter dormido e não acordou muito bem, talvez teve uma noite indisposta, mas Deus permanece o mesmo. Você pode ter dormido muito bem, acordou cheio de alegria e vigor, e Deus continua o mesmo. Podem acontecer coisas ruins na vida, mas Deus continua o mesmo. Se acontecer coisas boas, ele ainda permanece o mesmo. Amém? Deus não muda, ele é fiel. Ele é fiel porque ele é soberano. Ele é fiel porque ele é o Criador. Ele é fiel porque ele diz todas as coisas sabendo o fim. Ele é fiel porque nada pode mudar de fato a vontade de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu gosto daquela passagem quando Jesus na cruz, né, está ali e os soldados lançam sorte sobre as suas vestes e rasgam, na verdade, as suas vestes, dividem, né, em 4 partes, mas sobre a túnica eles lançam sortes. Por quê? Porque estava escrito que eles fariam isso. Então veja, soldados que estavam irados, provavelmente endemoniados, matando Jesus ali na cruz, zombando dele, estavam debaixo da palavra escrita de Deus. Não tinha alternativa, porque a palavra havia sido liberada. E quando a palavra é liberada, todos devem se curvar a ela. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor reina, bendito seja o Senhor. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Então o salmista está dizendo, olha, Deus, ele é o mesmo. Da eternidade passada até a eternidade futura, ele não muda. Glórias a Deus. Amém? Então hoje a promessa do Senhor continua. A fidelidade de Deus continua. O interesse de Deus continua. A mesma coisa, não mudou. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Amém? Se ele fez algo ontem, se ele curou alguém ontem, se ele operou maravilhas ontem, ele deseja operar hoje. E ele sempre agirá sim, porque ele não muda. Amém? Deus não pode ser alterado, mudado. Louvado seja Deus. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas és mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Amém? Aleluia. Então, é uma comparação com a natureza, com o poderio do mar, dos rios, da imensidão das águas. E o Senhor, ele é mais poderoso. Nós não temos palavras para definir o poder de Deus. Você pode olhar o fogo, pode olhar o mar, pode olhar as tempestades, você pode olhar os trovões dessa terra, independentemente de qualquer efeito físico, natural, e o seu poder, como o próprio poder, né, das águas, como diz o salmista, e os vagalhões do mar. Deus está acima de tudo e acima de todos, porque ele é o Criador. E aí diz o salmista, fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Então veja que esse salmo exalta, sim, o poder e a majestade de Deus. E que Deus é fiel. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A palavra do Senhor não pode ser alterada, não pode falhar. Amém? As Escrituras, disse Jesus, não podem falhar. Não é que existe uma possibilidade de falhar. Não existe. Não tem como. Não podem falhar. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? E o salmista diz algo interessante, né? Importante para se conhecer a Deus. A santidade, Senhor, convém a tua casa. O que é ser santo? Santo significa separado. Amém?
Santidade é ser separado. Você foi separado por Deus. Aleluia. Não foi você que escolheu a Deus. Deus te escolheu. Quando o sacerdote ministrava no tabernáculo, no templo de Moisés, as coisas que ele utilizava como facas, garfos, qualquer artefato, as próprias vestes e ele mesmo, a pessoa do sacerdote, todos eram santos ao Senhor. O sumo sacerdote entrava com uma túnica e tinha uma lâmina chamada mitra, uma lâmina na testa escrito Santo é o Senhor, ou Santidade é o Senhor. Porque ele, quando ministrava na presença de Deus, ele lembrava que Deus é santo. Santo é ser separado, o único. Amém? Então, o exclusivo. A Bíblia diz que nós somos povo exclusivo de Deus. Você foi separado do mundo. Você não é do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nossa vida está nesse mundo, a vida desta terra, a vida natural, mas você não é deste mundo. Você é um extraterrestre, certamente, porque você nasceu dos céus. Nós vivemos no país em que vivemos, mas a nossa pátria está nos céus. Amém? A nossa cultura está nos céus. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. E você sabe que o embaixador é um representante do seu país de origem. Ele vive os valores do seu país de origem e não do país em que ele se encontra. Isso significa que a sua cultura, o seu modo de pensar, seu estilo de vida, sua maneira de se vestir, sua maneira de tratar os negócios, sua linguagem, o seu casamento, os seus relacionamentos, eles têm que ter a cultura do reino de Deus. Não a cultura do homem, mas a cultura do reino. Jesus anunciava o reino dos céus. Arrependei-vos e entrai no reino. O arrependimento para viver a soberania do reino de Deus na nossa vida. Você sabe que ninguém pode ver Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ninguém. Eu sei que as pessoas dizem, Senhor Jesus, mas a revelação e o estilo de vida que estabelecem o reino de Deus na nossa vida é por revelação de que Ele é o Senhor. Senhor significa que Ele é o dono. Mas quantas pessoas de fato seguem as orientações à vontade do Senhor? João diz, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a soberba da vida, o desejo dos olhos, passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando somos santos e vivemos a santidade de Deus, porque você pode crescer em santidade, você não cresce em justiça. Justiça não, você é o mesmo justo de ontem, de hoje e para sempre, porque é um dom. Mas quando você recebe a justiça, Deus também te torna santo, porque você é separado do mundo. Mas aí você cresce em santidade, você cresce no conhecimento de Deus. A santidade significa você se aproximar de Deus e não viver as práticas do mundo. O diabo quer te impedir de ser a luz que você é. Ele quer que você viva tão misturado com o mundo, tão preocupado com as coisas do mundo, que você esqueça que você é santo. Mas a casa de Deus, a morada de Deus, que somos nós, convém a santidade. A santidade, a Bíblia diz que Deus disciplina os filhos por causa do seu amor para com eles, a fim de que sejamos como Ele é, santos. Santo. A santidade nos abre a percepção de ver a Deus. Eu gosto muito de falar sobre o poder da vida ressurreta, o poder da vida de ressurreição. É o maior poder de Deus, é o poder supremo de Deus. A supremacia de todo o poder de Deus foi vista na ressurreição de Jesus dentre os mortos. Jesus, então, vence a morte e o poder da ressurreição é dado a todo aquele que crê. Nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele
ele nos deu vida, diz a Bíblia. Aleluia, ele nos deu vida. Da mesma maneira, o Senhor entrou na nossa morte e ele ressuscitou a nós em um novo homem, uma nova mulher. Louvado seja Deus. E esse poder de ressurreição opera em nós. Aí Paulo diz em Romanos capítulo 1 que foi o Espírito de Santidade que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, a santidade, ela libera poder na nossa vida. Poder de Deus envolve sim o Espírito de Santidade. Muitos falam, mas poucos demonstram o poder de Deus. O poder de Deus, Jesus, Paulo disse que o reino não é mera palavra, mas o reino é poder de Deus. Ele fala aos Coríntios, eu quero ir até aí e ouvir de perto e ver cara a cara esses que dizem ser alguma coisa. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder de Deus. Então toda palavra liberada do reino é poder. Poder criativo, poder de vida, poder transformador. Ora, se alguém não consegue vencer os pecados, os vícios desse mundo em Cristo Jesus, o poder de santidade deve operar nessa pessoa para ressuscitá-lo em vida. Mesmo sendo filho de Deus, muitos vivem, sabe, de um ponto de vista muito rasteiro. Os inimigos de Israel eram 7 na terra de Canaã. O primeiro deles eram os filisteus. Os filisteus significam um povo rasteiro, que rola no pó dessa terra. Quando Jesus fala que ele é a videira, Deus Pai é o viticultor e nós somos os ramos dessa videira, ele diz que aquele ramo que não dá fruto, ele vem e levanta. Na palavra revista atualizada, revista corrigida, diz corta, mas no original ele levanta. Ele levanta porque um ramo de videira, se ele cair no chão, ele fica em contato com o pó da terra. E esse pó da terra impede o broto de crescer. Ele não cresce, ele fica infrutífero. Então o Senhor tem que levantar o ramo, porque a uva, o cacho cai, ele precisa ter aquele espaço para poder cair e crescer, frutificar. Por isso ele é colocado uma treliça, como se fosse um símbolo da cruz. Bem, então o Senhor levanta porque o pó, os filisteus que querem impedir você de possuir a herança, quer que você viva no pó dessa terra. É por isso que também que Jesus lava os pés dos discípulos em João 13, porque lavar os pés é tirar você do pó da terra. Nós andamos nessa terra e algo do mundo pega em nós. Muitas vezes nós estamos pensando como o mundo pensa. Às vezes você fica assistindo programas do mundo, você entra no entretenimento do mundo e de repente você está torcendo por algo que a Bíblia não confirma. Você está pensando como o mundo pensa. Mas todo mundo faz isso. Mas você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Isso é santidade. Santidade é saber que você é uma classe especial, que você é extra. Você não é ordinário, você é extraordinário. O ordinário é o comum, você é extraordinário. O comum é ser do mundo, você é incomum, você é sobrenatural, porque você é filho de Deus. Você é a luz do mundo. Como é possível a luz se misturar com as trevas? Não é possível. Não tem como. Por mais que você se relacione bem com as pessoas, se eles são trevas, você é luz. Amém? Você vai iluminar, você vai ter uma palavra de esperança, de graça, você tem vida em você. Aleluia, você é filho de Deus, você tem a palavra que é a resposta para salvar o mundo, que é Cristo Jesus. Convém ao Senhor a santidade. Santidade é o Senhor. O atributo exaltado por toda a eternidade não é a fidelidade de Deus, mas aqui no Salmo nós estamos exaltando também a santidade, aliás, a fidelidade de Deus. Todavia, na eternidade, nós vamos exaltar a santidade, o Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor.
Amém? Muitos pensam que a graça que nos perdoou todos os pecados, o Evangelho que é maravilhoso, que nos libertou de todas as garras de opressão deste mundo, a graça, então, é a disponibilidade ou a liberdade, melhor dizendo, para se fazer o que quer. Não, Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados. Como é possível Jesus, então, pela graça, permitir o pecado? Ah, pastor, mas o pecado não é mais um problema no meu relacionamento com Deus. Realmente não é. Ele perdoou. Mas se você quer mostrar Jesus ao mundo, tem que ser moldado pelo Espírito nas vestes da santidade. Santidade convém à casa de Deus. Então, você não vive como o mundo vive. O mundo vive de modas, você sabe disso. Né? O mundo vive de modas. A presente era vive de moda. Se você voltasse 50 anos atrás, muitas das coisas que nós permitimos hoje lá eram cabíveis. Bem, se Jesus não voltar daqui 50 anos, muito modismo vai ter entrado e permeado o mundo. Os nossos filhos e netos terão um mundo diferente, de acordo com o homem, com a mentalidade do homem, porque Deus não muda. Bem, por isso que Paulo diz, não vos conformeis com o presente século, com o presente mundo, o nosso mundo presente. Não se conforme, não tome a forma dele. Como é tomar a forma do mundo? É pensar como ele pensa. O que você pensa, você sente. E você vai agir de acordo com os seus pensamentos e as suas convicções. Daí então que nós precisamos, sim, ser santos, como Deus é. Mas não é uma santidade legalista, uma santidade baseada no meu esforço próprio. Eu não posso fazer isso, eu não posso olhar, eu não posso ver, eu não posso tocar, eu não posso. Não, esta é a lei da velha aliança. A lei da nova aliança é Cristo. Cristo se nos tornou da parte de Deus, diz a Bíblia. Ele se nos tornou sabedoria, justiça e santidade. Amém? Então, a nossa santidade é Cristo Jesus. Eu gosto de dizer, ser santo não é se separar das coisas. Não olhe o lado negativo. Ser santo é se aproximar em comunhão e vida com Jesus. Amém? Esse é o lado positivo. Então, à medida que você absorve a palavra de Cristo, você tem o coração e você diz amém para a palavra de Cristo, essa palavra está lavando você, está lavando você. Se o seu coração é para Deus, se você tem o coração para o rei, não simplesmente para o ministério, para fazer alguma coisa para o rei, mas o coração para ele, a sua intimidade com ele aumenta, cresce. Jesus vem buscar uma noiva, ele não vem buscar uma estrutura, ele não vem buscar um edifício. Eu sei que é uma analogia do que somos também, mas o destaque do que ele vem buscar é uma noiva, é alguém que tem o coração para o noivo, não é uma casa em si, mas uma noiva, a expressão da igreja como noiva, porque isto fala do coração para com ele, amém? Para com ele. A Bíblia diz que Davi, ele treinou 400 homens que estavam amargurados de espírito, oprimidos, endividados, e esses homens se tornaram matadores de gigantes. Mas dentre esses 30, havia 3 que se destacavam sobre todos os outros. Quando você lê o relato desses heróis de Davi, porque mataram gigantes, mataram animais, enfrentaram exércitos sozinhos, grandes homens, parece ficção de cinema, mas não é. É história real, poder de Deus operando através destes homens. Mas os 3 que se destacavam sobre os outros não era até porque eles fizeram feitos maiores, mas porque eles tinham o coração voltado para o rei, Davi. Davi ali é um representante de Cristo Jesus. Quando Davi suspirou pelas águas de Belém, Belém estava cercada pelos filisteus. Esses 3 homens irromperam no acampamento do inimigo, colocaram sua vida em risco para trazer um pote de água para Davi.
um pote de água para Davi. Qualquer cálculo de bom senso não vale arriscar a vida de 3 pessoas para se tomar uma água. Não é que Davi estava sem água, ele só gostava da água de Belém. Foi só uma questão assim de prazer. Eu gosto daquela água. E os homens se arriscaram por Davi. Davi, como homem de Deus, ele derramou essa água como libação. Ele não tomou nenhuma gota dessa água. Ele jogou diante de Deus como oferta. Ele disse: longe de mim tomar da água que representa a vida desses homens. Impressionante a honra, né? Homens de hombridade é uma coisa linda. Falta muita hombridade, muita honra, às vezes, na maneira como fazemos as coisas. E Davi era um homem de honra, um homem digno, um homem de majestade, como Deus é. Então, você vai ver o relato dos outros que fizeram grandes obras, mas alguns estavam interessados apenas em matar os gigantes, entende? Em realizar a obra de Deus. Isso é muito bom, aleluia. Que tenhamos muitas pessoas que queiram fazer a vontade de Deus realizando a sua obra. Mas veja, existe algo que está acima do fazer, é o próprio Deus. É o próprio Cristo. A Bíblia diz que a beleza de Cristo é a santidade. É a santidade. Estar com Cristo é estar separado. Amém? Então que o Espírito de poder opere em nós. O Espírito de santidade opere em nós. Para que essa vida de poder e ressurreição nos desconecte desse mundo. Tem muitas pessoas conectadas à filosofia do mundo, achando que realmente você vai prosperar em tudo na vida, vivendo como o mundo vive. Não, sua alma deve ser próspera primeiramente, amém? Você é filho de Deus e é como Ele é. Jesus diz que os puros verão a Deus. Os puros verão a Deus. Então essa pureza não é algo que eu adquiro pelo que eu faço, mas sim pelo relacionamento vivo com Cristo Jesus. Amém? Então, santidade, sim, convém à casa de Deus para todos sempre, diz a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero declarar sobre esse dia que o Espírito de santidade, o Espírito de poder, o maior poder de Deus atue na sua vida, que Ele te separe do comum, que Deus te dê destaque, te coloque acima, que Deus, de fato, com o seu rosto de graça, de luz, de amor, Ele resplandeça sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que as trevas cobrem a terra, mas sobre você está a luz da glória de Deus. Ou seja, Deus isolou você numa redoma de graça das contaminações deste mundo. Ele te cerca de bondade e de favor. Você é separado por Deus, amém? Para influenciar este mundo, para salgar esta terra, para levar o conhecimento de Cristo Jesus, apenas sendo o que você é. Você é como Jesus é neste mundo, amém? Aleluia. Apenas seja aquilo que você nasceu para ser. Você é essa luz. Amém? À medida que você percebe no Espírito a condução do Espírito Santo em cada situação, em cada palavra a ser liberada, nunca esqueça disso, que você é santo como Deus é. Amém? E o favor do Pai seja multiplicado sobre você e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Abraço carinhoso a todos. Letícia, Rafael, Neuza, amém? Arte, amém, aleluia. Louvado seja Deus. Joaquina, Dilnei, até amanhã no nome poderoso daquele que é fiel. Amém, aleluia. Aquele que é majestoso e se reveste de poder e de graça. Jesus. Amém, amém.